Você certamente já ouviu dizer que o Evangelho é a boa nova de Deus para os homens. De fato, a palavra evangelho vem do grego euangelion, que quer dizer exatamente isto, uma boa notícia. O que pouca gente sabe, porém, é que a palavra evangelho, embora seja hoje conectada à teologia cristã, pertence a um ambiente técnico bem anterior ao cristianismo. Ela já era usada em Roma para descrever tecnicamente a descrição exata de uma boa notícia. Esta antiga inscrição, encontrada em Priene, por exemplo, e datada do ano 9 a.C., descrevia o nascimento de Augusto como sendo a grande boa nova da humanidade. Evangelho, portanto, tem a ver com uma história real, não fictícia. E foi talvez por isto que os escritores bíblicos resolveram chamar de Evangelho a narrativa que escreveram acerca de Cristo. Contudo, são muitas as pessoas que dizem não confiar na história dos evangelhos bíblicos. Eles não acreditam naquela história por ser inusitada demais. Tudo parece fantasioso para ser verdade. Um homem que cura as pessoas, anda sobre as águas e ainda se proclama o Filho de Deus. Tudo parece bom demais para ser verdadeiro. Mas seria correta esta conclusão? Ou teríamos na história secular indícios de que aquilo realmente aconteceu? Afinal de contas, Jesus Cristo foi um mito ou uma realidade? Como todos sabem, os evangelhos descrevem a vida e obras de Jesus de Nazaré. Falam do seu amor, dos seus ensinos, do seu poder de cura e de perdão. Por fim, descrevem em detalhes a sua morte expiatória na cruz do Calvário, ato que nos possibilita herdar a vida eterna e, finalmente, anunciam seu triunfo ao ressuscitar dentre os mortos e sua promessa de um dia voltar à Terra para executar o juízo final sobre a humanidade. Seria isto um mero mito? Jesus de Nazaré, segundo creem a maioria dos cristãos, foi, de fato, o único homem que, em sã consciência, arvorou ser o Filho unigênito de Deus, o que, segundo a mais antiga tradição bíblica, o torna essencialmente divino. Essa doutrina, apesar de um ou outro desafio interno ou externo, foi pregada com veemência pelos primeiros apóstolos e sobreviveu bem através dos séculos nos credos cristãos que foram promovidos desde Niceia, em 325 d.C., até o final da Idade Moderna, quando os novos tempos trouxeram novos questionamentos nunca dantes imaginados. É que a partir do século XVIII, as igrejas reformadas da Alemanha começaram a passar por um período de forte sobrevalorização do racionalismo em detrimento à fé. Este foi o chamado Iluminismo alemão, que moldou tremendamente o pensamento de teólogos e racionalistas acerca da pessoa de Jesus Cristo. A pretensão básica desses novos pensadores era criar uma religião cristã que fosse mais racional e menos sentimentalista. Logo, começaram a surgir vários escritores pretendendo expor teorias sobre quem haveria de ter sido Jesus de Nazaré. Suas novas acerca do fundador do cristianismo, é claro, contradiziam em muitos aspectos a visão bíblica tradicional, de modo que eles faziam uma distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O primeiro, se é que existiu, pois muitos duvidavam até mesmo de sua existência, foi o Jesus historicamente real, ao passo que o segundo seria apenas um ser mitológico, inventado e mantido pela tradição da igreja através dos tempos. O primeiro defensor dessas novas ideias foi Hermann Samuel Reimarus. Influenciado pelo deísmo inglês, ele projetou uma enciclopédia de 4.000 volumes, na qual pretendia reconstruir de modo científico a história da religião cristã. Entretanto, foi apenas depois de sua morte que o editor alemão Gottfried Ephraim Lessing publicou parte do seu tratado numa edição anônima. Num dos capítulos da obra, intitulado Sobre a pretensão de Jesus e seus discípulos, Reimarus afirmou que qualquer investigação crítica sobre a vida de Jesus Cristo deve manter clara a distinção entre o que Jesus realmente fez e ensinou e aquilo que foi posteriormente narrado pelos apóstolos em seus escritos. Assim, esse autor entendeu que Jesus fora apenas um revolucionário judeu que empreendeu uma revolta contra o Império Romano e, como qualquer outro rebelde qualquer, acabou condenado à morte, uma morte de cruz, em virtude, principalmente, dos seus discursos políticos. Os seus discípulos, então, para não admitir o fracasso do movimento, roubaram o corpo e inventaram a história da ressurreição e da redenção universal da humanidade.
O segundo intelectual alemão a duvidar das posições tradicionais sobre Cristo foi o teólogo e filósofo de Berlim, Friedrich Ernst Schleiermacher, que, influenciado pelo romantismo alemão, abriu as portas para o pensamento iluminista secular e permitiu que este entrasse na esfera teológica. Em 1832, Schleiermacher apresentou uma interpretação muito desconcertante acerca da vida de Jesus Cristo e sua obra de salvar a humanidade. Ele via Jesus apenas como alguém que tinha uma consciência muito elevada de si mesmo, de modo que foi o pensamento positivo de Cristo, segundo Schleiermacher, que fez dele um homem especial. Alguém que descobriu dentro de si potencialidades divinas, algo que nós, em tese, também poderíamos descobrir. Logo, Jesus é apenas um modelo positivo de um homem que deu certo, um homem como qualquer outro ao longo da história. Alguém, em suma, que sabia o que estava procurando, e não um filho único de Deus em forma humana. Além disso, Schleiermacher também não admitia a história da ressurreição, nem o significado expiatório da morte de Cristo pelos nossos pecados. Outro interessante pesquisador da vida de Jesus foi o médico e escritor Albert Schweitzer. Formado em teologia, medicina e música, ele chegou a ganhar um prêmio Nobel em 1952 por causa dos seus trabalhos como médico missionário entre os africanos da colônia francesa do Gabão. Mas sua aproximação do Jesus histórico também era baseada no ceticismo. Em seu livro A Busca pelo Jesus da História, ele dizia que o Jesus pregador da moralidade jamais existiu. Para ele, quem existiu foi apenas um judeu lunático que, por descrever ou acreditar piamente no fim do mundo, pregou uma mensagem anti-romana e acabou crucificado. Ponto final. Isto foi tudo. Talvez o mais destacado de todos esses escritores alemães tenha sido o conceituado professor da Universidade de Marburgo, na Alemanha, chamado Rudolf Bultmann, que criou um pretenso exercício de demitologização do Novo Testamento. Bultmann até acreditava que Jesus poderia ter existido, mas não cria que teríamos condições de saber alguma coisa acerca de sua história real, pois esta estaria completamente perdida e os evangelhos não seriam historicamente confiáveis, pois não passavam de teologias expressas em forma de episódios que nunca aconteceram. A ressurreição, por exemplo, era apenas uma maneira simbólica de dizer que a morte do fundador do cristianismo não foi em vão, que ele continuava existindo de forma espiritual, como se o corpo de Jesus estivesse vivo através da pregação apostólica. Portanto, não houve nenhuma ressurreição literal e Jesus não foi, de fato, de carne e osso para o céu. Como herdeiros intelectualistas desses autores, temos organizações modernas, como o famoso Jesus Seminar, uma agremiação de aproximadamente 200 pessoas, fundada em 1985 pelos teólogos Robert Funk, falecido em 2005, e John Dominic Crossan, palestrante e autor de vários livros sobre o assunto. A proposta, portanto, dessas vozes, chamada de ala liberal, é apresentar a tese de que Jesus Cristo, pelo menos nos moldes que os evangelhos apresentam, não foi um personagem real, mas um judeu comum, mitologizado pelo pietismo dos escritores bíblicos e a igreja posterior. Seria isto verdade? Afinal de contas, você e eu podemos ou não confiar na historicidade dos evangelhos? Estariam esses intelectuais certos em seu questionamento à fé? Pelo menos num ponto, intelectuais conservadores e liberais poderiam estar de acordo. A figura de Jesus de Nazaré, seja histórica ou mitológica, é grandiosa demais para passar despercebida. Sua história é por demais fantástica. Como o incrédulo Tomé do quadro de Caravaggio, gostaríamos de tocar em suas feridas, tendo a certeza tátil de que ele é real. Apenas a existência da ideia de um Cristo Salvador da humanidade, que convida todos para irem até ele e serem libertos, já é o suficiente para exigir um posicionamento do discipulado ou da oposição, do amor ou do ódio. Noutras palavras, o que queremos dizer é que não dá para ficar neutro diante do nome de Jesus de Nazaré, pois se ele for um mito, será a pior mentira, o pior engano de todos os tempos e, portanto, deverá ser combatido por todos aqueles que tiverem nobreza de caráter. Se, porém, ele for verdadeiro, será uma grande tolice não segui-lo agora mesmo. Neutralidade é uma palavra que não existe neste contexto. Você pode até admirar alguns vultos da história e, quem sabe, discordar deles. Não há como pecar contra Sócrates ou decepcionar-se com Aristóteles. Eles não estão vivos para saberem se estamos ou não seguindo os seus ensinamentos. Eles não sabem nada acerca de nós.
São apenas homens comuns e nunca arvoraram ser Deus em forma humana. Mas com Jesus era diferente. Ele dizia ser o Filho de Deus e não dá para discordar de um Deus ou, em sã consciência, desprezar os seus ensinos. Nosso desafio intelectual, portanto, é descobrir se Jesus era ou não aquilo que a Bíblia afirma a seu respeito. Duas perguntas, então, se fazem necessárias nesse sentido. Primeira, existiu mesmo um homem chamado Jesus de Nazaré? E segunda, ele era realmente aquilo que os evangelhos anunciaram? Estas são duas questões distintas e necessárias. Aliás, elas são complementares, pois uma coisa é provar que Jesus existiu, outra é verificar que a sua figura não foi mitologizada com o passar do tempo, transformando a sua imagem de um simples camponês judeu a uma espécie de herói redentor do mundo inteiro. De fato, o primeiro problema com a nossa busca é a carência de material fora da Bíblia, anterior ao segundo século, que mencione Jesus como um personagem real. Alguns talvez esperassem que, devido aos seus grandiosos feitos, o nome de Jesus fosse registrado em cada livro ou carta que se produziu em Roma. Mas não é bem assim. Jesus, lembremos, não foi reconhecido pelos seus contemporâneos. A sua mensagem era dura demais para eles e tanto é que chegaram ao ponto de pedirem a sua morte. Ademais, o ministério de Jesus foi geograficamente curto, percorrendo um limite inferior a 400 quilômetros de diâmetro. Acrescente-se a isto o fato de que mesmo grandes figuras do passado nem sempre têm a sua historicidade bem atestada por documentos contemporâneos da época, como poderíamos supor. Não temos, por exemplo, nenhum texto grego anterior ao terceiro século a.C. que confirme figuras históricas e famosas do passado como Sócrates, Platão ou até mesmo Alexandre o Grande. O rei Nabucodonosor, que construiu a suntuosa cidade de Babilônia, teve a sua historicidade confirmada pela arqueologia apenas no século XIX, cerca de 2.500 anos depois da sua morte. E muitos faraós do Egito, como o famoso Tutankhamon e a rainha Hatshepsut, também não seriam conhecidos se não fosse recentemente a descoberta que fizeram de testemunhos preservados ao longo da história, porém posteriores à sua morte. Esses personagens também poderiam ter a sua historicidade questionada. A explicação para esta pobreza de depoimentos históricos está no fato de que muitos documentos da antiguidade encontram-se desaparecidos. Milhares deles foram completamente destruídos, como, por exemplo, os mais de 700 mil manuscritos da Grande Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada pelo califa Omar na Guerra de 641 d.C. Portanto, muita coisa se perdeu e não é difícil supor que houvesse mais coisas escritas sobre a pessoa de Jesus, mas que estão retidas na poeira do tempo. Aliás, é até possível que algumas anotações documentais do movimento de Cristo também fossem destruídas no incêndio provocado por Nero, que arruinou a cidade de Roma com muitos dos seus arquivos em 66 d.C. Mas apesar do esperado pequeno número de documentos, existe algum texto antigo, fora da Bíblia, que ateste a autenticidade histórica de Jesus Cristo? Sim. E o mais antigo deles foi escrito pelo historiador judeu Flávio Josefo, que por muitos anos trabalhou como escrivão acompanhante das milícias romanas de Tito e Vespasiano. Escrevendo por volta do ano 90 de nossa era, Josefo declarou: "Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, que talvez seja mais que um mero homem. Era capaz de realizar coisas extraordinárias. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Era considerado o Messias. Embora Pilatos, por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passando o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito por ele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir." Esse texto é tão extraordinário que muitos julgaram que não poderia ser verdadeiro, que seria fruto de uma interpolação de um escriba cristão posterior. Porém, estudos mais avançados em papirologia, isto é, o estudo de antigos manuscritos, demonstram que ele faz parte, com poucas variantes textuais, de todas as mais antigas cópias manuscritas que temos dos escritos de Flávio Josefo, o que reforça bastante a autenticidade do seu conteúdo. Note que nele, o historiador, que era judeu e, portanto, não era seguidor de Cristo nem simpatizante do movimento, declara que Jesus era considerado o Messias e não que ele mesmo cria nisto.
mas o seu depoimento continua, dizendo que Jesus era capaz de realizar obras extraordinárias. Ora, não seria isto um claro indício dos seus milagres? Note que ele chega a suspeitar que Jesus até fosse mais que um mero homem. Esse testemunho, vindo de alguém que não fazia parte do círculo de seguidores de Cristo, torna-se muito valioso, pois Joséfo não teria razão nenhuma para fazer tais declarações acerca de um simples carpinteiro, a menos, é claro, que houvesse testemunhas oculares acerca de sua atividade em comum. Em outro texto, Joséfo ainda faz uma segunda menção de Jesus, dando a entender que ele era considerado o Messias dos judeus. Falando do golpe de Estado promovido pelo sumo sacerdote Anã após a morte de Festo, Joséfo diz que o sumo sacerdote convocou uma assembleia de juízes e colocou diante deles o irmão de Jesus, que é considerado o Messias. Seu irmão se chamava Tiago, e com ele havia alguns outros. A estes, Anã acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Ora, Anã é uma forma grega de transcrever o nome Anás, que justamente com o outro sacerdote, Caifás, promoveu o julgamento contra Jesus, conforme está na Bíblia. Dentro do Império Romano, também houve valiosas menções à pessoa de Jesus Cristo. O historiador Tácito, que viveu por volta do final do primeiro século e início do segundo, descreveu com detalhes o famoso incêndio de Roma, ocorrido em 64. Este historiador fala da perseguição de Nero aos cristãos e menciona o nome de Cristo, que, para o seu entendimento, não era um título, mas um nome próprio. Nenhum esforço humano, nenhum poder do imperador, nem as cerimônias para aplacar a ira dos deuses faziam cessar a opinião infame de que o incêndio de Roma havia sido mandado. Por isto, com vistas a abafar o rumor, Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aquelas pessoas odiadas por sua própria torpeza, a quem o povo chamava de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Reprimida na ocasião, esta execrável superstição fez-se irromper novamente, não apenas na Judeia, berço daquele mal, mas também em Roma, para onde converge e aonde se espalha tudo o que há de horrendo e vergonhoso no mundo. Começou-se, pois, por perseguir aqueles que confessavam, depois por denúncia deles, uma multidão imensa, e eles foram reconhecidos culpados, menos do crime de incêndio. À sua execução acrescentaram zombarias, cobrindo-os com peles de animais para que morressem devido à mordida de cães de caça, ou pregavam-lhes em cruzes, para que após o fim do dia fossem usados como tochas noturnas e assim consumidos. Tácito não demonstra nenhuma simpatia por Jesus Cristo, mas confirma a sua existência e de uma multidão que seguia os seus ensinamentos. Um outro escritor romano que viveu na mesma época de Tácito também faz referência a Cristo. Seu nome é Suetônio e ele foi contratado como biógrafo oficial do Império para escrever um tratado sobre a vida dos imperadores Cláudio e Nero. No seu primeiro livro, ele comenta a expulsão dos judeus de Roma por volta do ano 49, durante o reinado de Cláudio. Ali, ele menciona uma estreita ligação entre alguns judeus e um certo Crestos, que, no entender de muitos, poderia ser uma grafia errada do nome Cristo. Estes são apenas uns poucos exemplos de menções de Jesus Cristo fora dos evangelhos, e isto demonstra a sua existência na história. Mas algumas perguntas ainda persistem. Teriam os evangelhos exagerado ao descrever quem Jesus era? Não teriam eles feito como muitos escritores gregos e latinos que transformavam um homem comum num verdadeiro titã apenas por questões de ideologias? Enfim, seriam os evangelhos uma propaganda? Para respondermos a estas indagações, é preciso que formulemos outras perguntas que os teólogos liberais, por alguma razão, evitaram formular. Afinal, desde Einstein, sabemos que a formulação correta de perguntas pode ser mais valiosa que a apresentação de hipóteses para um dado problema. Sem as perguntas corretas, as respostas ficam vagas e preconceituosas, como, aliás, parecem ter sido algumas das afirmações e publicações feitas pelos céticos que inundam as livrarias de todo o mundo. Nossas indagações, então, poderiam começar assim. Sabendo que as biografias ideológicas e as propagandas visam a obtenção de ganhos, o que os autores do Novo Testamento ganharam com a suposta fabricação do mito de Jesus? Fama?
Poder? Pelo contrário, desonra e humilhação. Por que então criar uma história mitológica e estar disposto a morrer por ela se a mesma não lhes traria ganho algum? Se fosse apenas um autor de tudo, nós o chamaríamos de louco, pois os loucos podem jurar ter visto aquilo que não existe. Mas não era apenas um autor, e sim uma multidão de pessoas que dizia crer naqueles fatos. Se não fossem verdadeiros, quanto tempo duraria a farsa? Quanto tempo ela aguentaria sem ser desmascarada? Note que eles eram diariamente sentenciados à morte por afirmarem a sua fé na divindade e na ressurreição de Jesus. Nenhuma mentira subsistiria por tanto tempo, mas cedo ou mais tarde a maioria se retrataria. E por que isto não aconteceu? Agora, raciocine por outro ângulo. Se os evangelistas tivessem a intenção de criar um Jesus mitológico, deveriam seguir o exemplo de outros escritores de mitos da antiguidade. Jamais encerrariam o ministério de Cristo narrando com detalhes uma vergonhosa morte na cruz, que, aliás, só era reservada a ladrões, escravos ou revolucionários fracassados. Este fato, no mínimo, seria omitido. Mas supondo que a condenação foi pública e que os seguidores de Cristo não tivessem como negá-la, então alguém poderia imaginar que os apóstolos criaram a história da ressurreição para abafar o escândalo da cruz, certo? Errado. Os gregos e romanos se dividiam em dois segmentos quando o assunto era vida além do túmulo. Os seguidores da linha de Platão, Orfeu e Pitágoras criam numa imortalidade que levava a alma a um plano superior, destituída do corpo, ou a fazia transmigrar de um corpo para outro numa ideia embrionária de reencarnação. O outro grupo, seguidor das ideias estoicas e epicuristas, entendiam que a morte era o fim, não restando nada além. Mas numa coisa, ambos os grupos concordavam: a ressurreição de uma pessoa que volta a viver no mesmo corpo físico que tinha quando estava viva era algo abaixo do inaceitável. Por isto, o livro de Atos, capítulo 17, verso 32, diz que os gregos, embora estivessem admirados com a cultura e inteligência de Paulo, simplesmente recusaram ouvir a parte em que ele falava da ressurreição de Cristo. Esta ideia era absurda demais para os gentios de orientação greco-romana, quer fossem simples ou eruditos. Sendo assim, é mais sensato supor que se os apóstolos estivessem dispostos a criar uma ficção para amenizar o escândalo da cruz, a ideia de uma ressurreição corpórea não seria definitivamente a melhor opção. Eles ganhariam muito mais simpatizantes se dissessem que Jesus reencarnou novamente ou que seu espírito fora elevado a um plano superior, abandonando o seu corpo na sepultura sem vida. Sua insistência em pregar uma história tão impopular, no caso a ressurreição, leva a crer que essa história era real, tão real que era impossível de ser negada. E tem mais. É estranho, caso se trate de uma obra de ficção, que eles não tenham escondido a agonia de Cristo nos momentos antes de enfrentar a sua sentença. Ao contrário do Fédon, que num tom bem mitológico descreve Sócrates diante da morte como um impávido herói que desdenha de seus inimigos ao beber o veneno da cicuta, Jesus sofre e recua diante da morte. Ele teme o que há de enfrentar, chegando a transpirar sangue, e implora ao Pai para que, se possível, passasse dele aquele cálice. Ora, nenhuma descrição mitológica de um herói o apresentaria temendo a própria morte, pedindo água para seus inimigos ou deixando a cruz cair no caminho por não ser capaz de levá-la sozinho. E não foi somente a morte, mas a própria vida de Jesus que não coincide com os moldes de uma biografia propagandística que evitaria toda a descrição que pudesse trazer embaraço para o movimento. Para os padrões da época, um Jesus que conversa com mulheres em público, que tem uma ex-prostituta, Maria Madalena, como sua seguidora e testemunha ocular de sua ressurreição e ainda admite um cobrador de impostos entre os seus apóstolos, bem, este Jesus atrairia mais oposição que simpatia. Não podia jamais ser fruto de uma criação religiosa com fins ideológicos. Isto só nos indica que os evangelistas não tinham a menor intenção de escrever uma novela fictícia ou esconder fatos que poderiam tomar uma forma de vergonha para o movimento cristão. Muitos foram sábios cuja descrição exagerada de seus feitos tornou a sua vida um retalho de lendas onde é difícil discernir o que é real e o que é histórico, o que é mito e o que é verdadeiro. Mas a apresentação bíblica de Jesus não se encaixa em nada nesta moldura mitológica. O Salvador chega a ser um contraste quando comparado com esses grandes vultos da humanidade.
Vejamos alguns exemplos. Homero dizia que um homem, para ser magnífico, deve ser sempre o primeiro e estar antes dos demais. Jesus, porém, afirmou que quem quisesse ser o primeiro, que se tornasse o último. Mateus 9:35. Aristóteles disse que só um homem estúpido aceitaria os insultos e ensinaria seus discípulos a fazer o mesmo. Estranho é que Jesus seja mostrado ensinando os discípulos a não revidarem o mal que lhes era feito, ao ser ele mesmo vítima, também não agiu da maneira como sugeria Aristóteles. Aceitou até mesmo o beijo de Judas, que era o pior insulto que se poderia suportar. Teógenes, um outro escritor da antiguidade, sugeriu que se alguém recebesse dos deuses o poder de operar curas, deveria tirar proveito disso e, para preservar a sua própria imagem, jamais tentar a recuperação de um homem imoral. Afinal de contas, dizia ele, não se pode reformar um vilão. Mas o Jesus dos evangelhos não pensava assim. Ele jamais cobrou dinheiro ou favores políticos para curar alguém. E em sua lista de beneficiados, temos, por exemplo, pessoas de índole duvidosa, como Zaqueu e Mateus, que eram publicanos, cobradores de impostos, uma espécie de mercenários dos romanos. É claro que o objetivo do mestre era recuperar estas pessoas consideradas caso perdido para a sociedade em redor. Como você pôde observar, os evangelhos deveriam ser muito diferentes do que são se intentassem criar um mito ou uma narrativa exagerada para tornar o seu mestre mais aceito na sociedade que lhe circundava. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, certa vez, escreveu uma palavra muito interessante na Bíblia. Ele diz: "A mensagem da cruz de Cristo parece loucura, pois os judeus pedem milagres como prova e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, uma mensagem que é ofensa para os judeus e loucura para os não-judeus." 1 Coríntios 1, 19-23. Mas era uma mensagem tão forte e verdadeira que eles não ousariam modificá-la nem para que se tornasse mais popular aos seus companheiros. Como escreveu Pedro, outro apaixonado pelo Mestre de Nazaré: "Porque não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade." 2 Pedro 1,16. E lembre-se, o homem que escreveu ou ditou essas palavras morreu crucificado de cabeça para baixo por não negar aquilo que cria. Mas ele estava lúcido bastante para não morrer por algo que fosse menos que verdadeiro. De fato, o cristianismo não é baseado no mito. Jesus existiu e é graças à sua existência histórica que temos hoje a certeza viva da nossa salvação, da esperança de nossa vida eterna. Se você deixar que essa certeza inunde o seu coração, você verá que Cristo é tão real que quase dá para tocá-lo. Este foi o chamado iluminismo alemão, que moldou tremendamente o pensamento de teólogos e racionalistas acerca da pessoa de Jesus Cristo. A pretensão básica desses novos pensadores era criar uma religião cristã que fosse mais racional e menos sentimentalista. Logo, começaram a surgir vários escritores pretendendo expor teorias sobre quem haveria de ter sido Jesus de Nazaré. Suas novas acerca do fundador do cristianismo, é claro, contradiziam em muitos aspectos a visão bíblica tradicional, de modo que eles faziam uma distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O primeiro, se é que existiu, pois muitos duvidavam até mesmo de sua existência, foi o Jesus historicamente real, ao passo que o segundo seria apenas um ser mitológico, inventado e mantido pela tradição da igreja através dos tempos. O primeiro defensor dessas novas ideias foi Hermann Samuel Reimarus. Influenciado pelo deísmo inglês, ele projetou uma enciclopédia de 4.000 volumes, na qual pretendia reconstruir de modo científico a história da religião cristã.
Entretanto, foi apenas depois de sua morte que o editor alemão Gottfried Ephraim Lessing publicou parte do seu tratado numa edição anônima. Num dos capítulos da obra, intitulado Sobre a pretensão de Jesus e seus discípulos, Reimarus afirmou que qualquer investigação crítica sobre a vida de Jesus Cristo deve manter clara a distinção entre o que Jesus realmente fez e ensinou e aquilo que foi posteriormente narrado pelos apóstolos em seus escritos. Assim, esse autor entendeu que Jesus fora apenas um revolucionário judeu que empreendeu uma revolta contra o Império Romano e, como qualquer outro rebelde qualquer, acabou condenado à morte, uma morte de cruz, em virtude, principalmente, dos seus discursos políticos. Os seus discípulos, então, para não admitir o fracasso do movimento, roubaram o corpo e inventaram a história da ressurreição e da redenção universal da humanidade. O segundo intelectual alemão a duvidar das posições tradicionais sobre Cristo foi o teólogo e filósofo. Por fim, descreve em detalhes a sua morte expiatória na cruz do Calvário, ato que nos possibilita herdar a vida eterna e, finalmente, anunciam seu triunfo ao ressuscitar dentre os mortos e sua promessa de um dia voltar à Terra para executar o juízo final sobre a humanidade. Seria isto um mero mito? Jesus de Nazaré, segundo creem a maioria dos cristãos, foi, de fato, o único homem que, em sã consciência, arvorou ser o Filho unigênito de Deus, o que, segundo a mais antiga tradição bíblica, o torna essencialmente divino. Essa doutrina, apesar de um ou outro desafio interno ou externo, foi pregada com veemência pelos primeiros apóstolos e sobreviveu bem através dos séculos nos credos cristãos que foram promovidos desde Niceia, em 325 d.C., até o final da Idade Moderna, quando os novos tempos trouxeram novos questionamentos nunca dantes imaginados. É que a partir do século XVIII, as igrejas reformadas da Alemanha começaram a passar por um período de forte sobrevalorização do racionalismo em detrimento à fé. A lição encontrada em Brienne, por exemplo, e datada do ano 9 a.C., descrevia o nascimento de Augusto como sendo a grande boa nova da humanidade. Evangelho, portanto, tem a ver com uma história real, não fictícia. E foi talvez por isto que os escritores bíblicos resolveram chamar de Evangelho a narrativa que escreveram acerca de Cristo. Contudo, são muitas as pessoas que dizem não confiar na história dos evangelhos bíblicos. Eles não acreditam naquela história por ser inusitada demais. Tudo parece fantasioso para ser verdade. Um homem que cura as pessoas, anda sobre as águas e ainda se proclama o Filho de Deus. Tudo parece bom demais para ser verdadeiro. Mas seria correta esta conclusão? Ou teríamos na história secular indícios de que aquilo realmente aconteceu? Afinal de contas, Jesus Cristo foi um mito ou uma realidade? Como todos sabem, os evangelhos descrevem a vida e obras de Jesus de Nazaré. Falam do seu amor, dos seus ensinos, do seu poder de cura e de perdão. Você certamente já ouviu dizer que o Evangelho é a boa nova de Deus para os homens. De fato, a palavra Evangelho vem do grego euangelion, que quer dizer exatamente isto, uma boa notícia. O que pouca gente sabe, porém, é que a palavra Evangelho, embora seja hoje conectada à teologia cristã, pertence a um ambiente técnico bem anterior ao cristianismo. Ela já era usada em Roma para descrever tecnicamente a descrição exata de uma boa notícia. Esta antiga inscrição